Olá, amigos queridos! Espero que todos estejam bem com a graça e a misericórdia de Deus, nosso Pai. Vamos lá? Estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, decodificado por Allan Kardec. Estamos no capítulo 2 e vamos dar continuidade ao item 5, que iniciamos na palestra anterior e paramos, porque o tempo hábil para o registro da palestra não havia, para que realmente fosse entendido e esmiuçado. Pois bem, vimos aqui nesse item o ponto de vista falando sobre a realeza e aquilo que pensamos e o nosso ponto de vista que nós nos deixamos envolver aqui no planeta Terra, né? Muitos de nós ainda crê, e muitos dos nossos irmãos que não têm noção do espiritismo, da vida após essa vida terrena, acredita que a vida é o aqui e o agora, que depois acabou. E sabemos que o que acaba é o corpo físico, é a indumentária que abriga o nosso espírito, porque não vamos precisar mais dela, né? Ela vai se transformar no espírito, que não precisa dessa parte grosseira que somos. E aí, nós vimos que muitas das vezes nós carregamos ainda orgulho, vaidade, não queremos essa reforma íntima que nos leve a ver que a verdadeira vida é espiritual. Nos fazemos ali de cegos, surdos. Por quê? Que acredito eu, Silvia, sou a dona da verdade. Meu mundo é aqui e o agora. Eu tenho que prever e prezar e fazer tudo para que os bens materiais sejam meus, só meus, e que me satisfaçam. E o depois? Hum, Depois não tem mais nada que resolver. A gente sabe que não é assim, né? Então nós temos que lembrar lá no início desse evangelho, quando Sócrates diz: Eu sei que eu nada sei. Que palavras que são transportadas por séculos e séculos e ainda são tão atuais. Eu tenho consciência de que eu nada sei. E que quanto mais eu busque e estudo, mais confiança não, consciência eu tenho disso, porque eu vou descobrindo em cada linha que eu já estudei ano passado novos aprendizados. Então sempre há o que se aprender, principalmente sobre aprender do lado espiritual e de como agirmos aqui para estarmos ali nos melhorando no que realmente precisamos melhorar. Eu lembro aqui, ó, eu vou ler o último item que foi lido, né, falando que muitos de nós, né, acham que os bens terrenos são aqueles que têm valor. A perda do menor dos seus bens é um doloroso desgosto, um descontentamento, uma esperança frustrada, uma ambição não satisfeita, uma injustiça de que é vítima. A vaidade e orgulho ferido constituem tormentos que fazem de sua vida uma eterna angústia. Entregam-se, né, voluntariamente a uma verdadeira tortura, desculpem, a todos os instantes. Foi aqui que paramos. Quantos não são nossos irmãos que ainda vivem assim? Quantas vezes nós ainda não nos vemos assim? Vamos só falar dos irmãos, não, né? Nós mesmos, por vezes, falamos, meu Deus, mas que é isso? Que zica é essa? Que tortura é essa? Por que comigo? Não é? Então, nós temos que nos policiar, não guardarmos mágoa das situações, de pessoas principalmente, porque nós já vimos em outros trechos do Evangelho e vamos ver adiante. Pensamento é vida. Pensamos, criamos, é plasmado.
Emitimos, recebemos e o outro recebe também. E a responsabilidade é nossa. Para cada ação, uma reação. Já nos esclareceu tão bem André Luiz, né? Então nós temos que prestar atenção nisso tudo e sabermos nos melhorar. Mágoa. O que é uma mágoa? O nome diz água. Nosso corpo, meus amigos, é constituído assim numa grande maioria, sem nem dizer a percentagem, de água. E se eu guardo em mim a mágoa, o ressentimento, o rancor, eu vou transformar o meu corpo, a minha mente, o meu eu, a minha essência, numa má água que vai estar andando ali dentro de mim, me contaminando o tempo todo. Isso é para ver a que somos levados de acordo com aquilo que acreditamos e nos empenhamos. E aqui está falando não exatamente sobre a mágoa, mas a esse rancor e a tortura a todo instante é resultado de uma mágoa. Então vamos sempre lembrar quando a gente se magoar com alguém. Fácil é, gente, sair disso? Não. Somos terrenos. Lembremos disso e nos perdoemos também, como filhos do Pai que somos. E que saibamos pedir a Deus, a Jesus, nosso irmão maior, que esteja conosco e que nos ajude a nos limparmos dessa mágoa, má água. Até no chuveiro dá para mentalmente nos lavarmos por fora e por dentro, fazendo ali uma prece, né? Bom, mas vamos à leitura? Sob o ponto de vista da vida terrena, no centro do qual o homem está colocado, tudo toma ao seu redor enormes proporções. O mal que o atinja, assim como o bem que toque os outros, tudo adquire aos seus olhos uma grande importância, tal como para aquele que está no interior de uma cidade. Tudo parece grande. Os homens que ocupam altos cargos e também os monumentos, mas ao subir uma montanha, homens e coisas vão lhe parecer pequenos, não é? Então, é para nós termos a ideia de que tudo é proporcional. Se, se não, eu vou dar meu próprio exemplo. Eu nasci aqui em Cipó, no bairro de Cipó, onde está a Casa União, Centro Espírita União, ligado ali, filiado à Casa de Fabiano e todas as casas ali ligadas à Casa de Fabiano, abençoadas, cuidadas, você tendo ali como mentor Frei Fabiano de Cristo. Quando eu nasci, há 63 anos atrás, porque eu nasci aqui em Cipó, meu pai trabalhava na roça. Raros eram os que tinham carro. Meu pai, depois de anos, conseguiu um trator, tinha um burro. Quando tínhamos que ir ao médico, que só tinha em Santo Amaro, na Santa Casa de Santo Amaro, graças a Deus, raramente, pegávamos aquele ônibus que saía de manhã e voltava só à tarde. Ia, tinha que estar lá e depois voltava. Não era o que é hoje, né? É por isso que eu estou dando o exemplo. Mas o Cipó de, não 63 anos, porque eu não ia recordar, né? Eu tinha acabado de nascer, mas vamos lá. Há uns 50 anos atrás, quando eu já tinha uns 13, aí nós íamos para Santo Amaro e a alegria de ir e passar no médico era ganhar desculpe, uma maçã. Aquela que vinha enroladinha naquele papel roxinho, sabe? Tinha para cá não, imagina. Isso não existia, era raro. Comia maçã quando ficava doente, ia lá, então a gente ganhava uma maçã. Muito sacrifício, o dinheiro era difícil de conseguir, era dado o valor ali para conseguir as coisas. Bom, mas vamos voltar ao texto, né, Silvia? Hoje, desculpe, eu estou voando muito, mas é porque o exemplo vem aqui na minha cabeça, eu acho que se vem, deve ser dito. Então, eu saía daqui, onde era uma casa longe da outra, não tinha carro, ônibus uma vez por dia ia e depois voltava.
E chegava em Santo Amaro, via aquela igreja imensa do Largo 13, e via ali, já tinha alguns prédios, né? Não eram tantos quanto hoje, não, mas tinha ali um movimento diferente. Eu ficava, meu Deus, que é isso? Amedrontada até, assustava, e era tão grande, que é o exemplo que ele dá aqui. Se um homem simples sai ali do seu bairro, da sua cidade, vai para o mais desenvolvido, que era o meu caso, olhava para tudo aquilo, para os monumentos, a estátua do Borba Gato, Jesus amado, a estátua do Borba Gato, como? E ficava ali deslumbrada. E é disso que ele fala. Aí, se não tive essa oportunidade, né? Mas quando se sobe no alto de uma montanha, você olha e vê que tudo aquilo que é terreno não tem essa tamanha dimensão, que existe coisa muito maior, muito maior. E assim o é até hoje. Até hoje. E que não vale a pena nos desgastarmos com coisas tão pequenas quanto o querer ter, o querer mandar, o querer ter a última palavra. Não é assim. Não precisa ser assim. É o que estamos aprendendo. Assim ocorre com aquele que encara a vida terrena do ponto de vista da vida futura. A humanidade, como as estrelas do firmamento, perde-se na imensidão. Percebe então que grandes e pequenos se confundem, como formigas sobre um monte de terra, que proletários e soberanos são da mesma estatura, e lamenta que essas criaturas frágeis e transitórias se preocupem tanto para conseguir um lugar que os eleve tão pouco e que por tão pouco tempo conservarão. Assim é a importância atribuída aos homens terrenos. Está sempre na razão inversa da fé na vida futura. Então, amigos amados, vamos. Desculpe, por vezes podem pensar como talento essa leitura, mas vamos ter que falar um pouquinho. É isso. Se nós, eu dei o exemplo ali de sair daqui e ir até Santo Amaro e ver uma grandiosidade que para mim era assim, mirabolante. O ir ao médico ou tomar injeção ficava para segundo plano, porque era algo diferente, que não era da minha convivência. Que se subíssemos num local mais alto, tudo parecia menor que estava abaixo. Não com menosprezo, mas para vermos como essa amplitude que damos às coisas não são assim. Não precisa e não deve ser assim. Até hoje, eu tenho um filho, meu filho mais velho, mora no Brooklyn, 12º andar. Quando vou lá, eu dou uma espiadinha pela janela da sala. E eu olho aquilo tudo e lembro da minha infância. Que eu nunca imaginei subir num lugar tão alto, né? E aí eu olho lá, um prédio. Graças a Deus não tem muitos prédios perto, não. São coisas térreas, né? Restaurante e tal. E eu fico olhando como já diminui o tamanho de quando eu estou ali na rua para acessar a entrada do prédio. E assim o é. Se dali eu olho para o alto, eu vejo o quanto esse prédio fica minúsculo diante da lua maravilhosa de quando eu dormi lá, daquele firmamento, das nuvens. E assim o é. Sempre há algo maior. E para nós aqui, estudantes, né, do Espiritismo, dos ensinamentos de Cristo, é bem essa frase que está aqui. Perceber que grandes e pequenos se confundem como formigas sobre um monte de terra, que proletários e soberanos são da mesma estatura.
Todos nós, não importa se é o presidente da República, se é o secretário da Educação, das Finanças, e sabe-se lá mais do que. Agora vou para o meu ramo, né? Se é o supervisor de escola, a diretora, a professora, o aluno, o pai de aluno. Cada um tem um cargo que desempenha aqui nesse planeta e que deve o fazer do seu melhor modo possível. Mas todos se confundem como formigas, pois somos iguais diante de Deus. A cada um foi dada a oportunidade de que aprenda, de que faça com amor, com carinho, com dedicação, o seu melhor. O seu melhor, seja lá a função que exerça, e que tenha em mente, que tenhamos, né? Tenhamos, porque nós também ocupamos cargos. Eu tenho a minha profissão, já fui da educação, já me aposentei, agora estou em outro cargo, em outra função. E não da educação, mas tenho uma profissão. Vocês também, todos nós temos. Até aquela pessoa que diz que não tem, tem sim, está ali dentro de casa gerenciando, cuidando, fazendo seu melhor. Aqueles que escolheu na erraticidade de estar junto. Então, gente, é isso. Eu estava ouvindo há pouco uma palestra do Haroldo Dutra. Eu não lembro o título certo, não. Mas que, no fundo, falava como realmente nos tornarmos um homem de bem. E que toda ação gera uma reação para nós. Acho que esse é o título da palestra. Para cada ação é uma reação que recebemos. Mas estava lá na telinha dele, estava vendo na TV, no YouTube, falando isso. E ele nos coloca com todo o dom que Deus lhe deu para nos instruir, que seja qual for a nossa posição, seja o que for que tenhamos que fazer, desde uma coisa mais simples, julguemos nós como mais simples, mas pode ser a mais essencial. Tudo que é simples para um é essencial para todos. Que façamos da melhor forma possível. Façamos da melhor forma possível. Aí eu lembro de um exemplo que ele deu, não é meu, não, esse exemplo. Ele falou: se alguém chega numa farmácia com uma receita, com uma dor imensa, passou no médico, ele espera que aquele remédio seja encontrado ali, que o balconista o trate como alguém que está necessitado, que tenha a empatia, que dê ali a atenção necessária, que faça o seu melhor como balconista, né? Porque aí ele deu um exemplo que o que nos iguala a todos é a dor. A dor física, cólica renal, ele citou, é a mesma para todo mundo. Não importa se é o presidente, se é o funcionário do presidente, se sou eu, se é você. Então, é disso que se trata aqui nesse termo. Somos formiguinhas, todos, soberanos ou não, diante da visão maior, do universo como um todo, de Deus Pai, da espiritualidade superior. Nos misturamos. O que vai nos diferenciar são as atitudes que tomamos, e fazer o nosso melhor é nutrir o nosso espírito de bons aprendizados, para que levemos conosco para a pátria espiritual. Agora, nutrir e deixar ali armazenado, não. Nutrir e saber usar, expandir, colocar esse aprendizado aos amigos. E, mais uma vez, vamos parar por aqui e continuemos daqui a pouquinho, na próxima palestra,
porque o tema parece simples e o é, mas é necessário o entendimento para que possamos ver que não é um bicho de sete cabeças, é a mudança em nós que precisamos fazer, para que entendamos de que realeza é o título que fala aqui, né? Meu reino não é desse mundo, a realeza de Jesus. E aí o ponto de vista que vem levantando e nos mostrando. Então, vamos agradecer a Deus, nosso Pai, por estarmos juntos nessa jornada e nessa caminhada, aprendendo um pouquinho de cada vez, e que esse pouquinho possa ser expandido ao universo, a tudo e a todos. Ótima semana e que Deus esteja com todos.